E cá estamos de volta na segunda parte deste Nós e Família, onde estamos hoje aqui um pouco à conversa com o Padre Nuno, onde estamos aqui a refletir um pouquinho na exortação pós-sinodal Amoris Laetitia do Papa Francisco e onde estamos de forma especial a refletir um pouquinho sobre a solidão, a vivência de casal, a vida a dois e terminamos a primeira parte com este desafio que é a vivência a dois, mas depois com os filhos, em que às vezes com uma casa cheia ainda nos sentimos sós, estamos nessa solidão. Mas o Papa Francisco também nos diz que a pobreza é o resultado da solidão. Que pobreza é esta que o Papa Francisco nos refere? Quando nós estamos sós, e aqui sós no sentido não de uma opção, não de querer ter tempo para nós, dessa, entre aspas, solidão positiva, se é que alguma vez a solidão tem esse cenário, mas quando nós estamos sós no sentido de não ter com quem ir ter, de não ter quem nos compreenda, de nos sentirmos sozinhos na nossa história, nas nossas perguntas mais profundas, então nós somos os mais pobres dos pobres. Porquê? Porque a questão é, a vida deixa de ter um sentido. Muitos jovens, mesmo adolescentes, eu tive a oportunidade, num contexto em Roma, de dar aulas numa universidade civil, e uma das perguntas que eu percebia neles é que os adultos, eles não tinham adultos com quem falar das questões deles. E quando eu dava português, portanto não tinha nada a ver com a minha missão de padre, e eles perguntavam, mas é mesmo padre, daqueles padres verdadeiros que fazem, celebram a Eucaristia, sim, desses. E podemos falar consigo, para além de por o seu compadre, podem falar comigo. Então eles diziam, porque não era uma universidade católica, não... Sim. Eles diziam, pois, mas, perguntas muito básicas às vezes, eu dizia, mas não levantas essa questão com o teu pai, com a tua mãe? Não. Então, e estes assuntos não falas com outras pessoas? Não, não tem ninguém adulto com quem fale disto. Ou seja, a certa altura, pode-se estar a acontecer que dentro destes submundos mesmo da internet, destas conexões todas, acabe-se por viver sempre dentro do mesmo núcleo, ou seja, os amigos são aqueles amigos que pensam da mesma maneira e que vivem dentro daquele cenário. Mas depois não há pessoas em quem eles confiem de forma fiável, não apenas só depois quando estão doentes ou quando têm que recorrer a um psicólogo ou a um psiquiatra, mas no cotidiano, coisas tão simples como pequenas tomadas de decisão. Ter alguém que os acompanhe, que lhes faça perguntas, que não os substitua, mas que os faça perguntas, que os faça pensar em perguntas. E a questão é que, de facto, há uma solidão que mata, essa solidão mata. E essa solidão, como nos atravessa a todos, dentro do contexto da família, dentro até do contexto dos consagrados, dos religiosos, depois o outro aparece para me preencher e não para me construir ou para entrar num contexto de complementaridade. Então, os outros aparecem sempre no sinal. Eu só uso, só entro em contato com os outros quando tenho necessidade. Porque quando estou bem, não preciso dos outros, eles atrapalham-me. Então, essa é uma pobreza hoje muito grande. Pensarmos que a maior parte das cidades, há muita gente a viver sozinha. Falava-se, não sei se estes valores fazem sentido, mas que cerca de metade das pessoas que viviam em Paris viviam sozinhas. Mas na cidade, eu moro em Coimbra, na cidade de Coimbra, e eu às vezes ponho-me a pensar, as pessoas que são viúvas, as pessoas que nunca casaram, as pessoas que estão separadas, as pessoas que por algum motivo estão presentes ali só como estudantes ou de passagem ou a investigar, portanto, podem não estar sozinhas no sentido de ter um contexto familiar e até podem regressar ao seu contexto familiar, mas naquele período estão efetivamente sozinhos. Os consagrados, não estou a dizer que eles vivam mal esses sozinhos, muitas pessoas numa cidade vivem sozinhas, vivem efetivamente sozinhas. E depois, se há um contexto familiar, se há um contexto relacional comunitário, se há uma comunidade onde se participa, se há uma fé que tenha essa força comunitária, e se há uma fé também preparada, ou uma comunidade preparada para acolher essa solidão, então, se calhar, essa solidão é reconfigurada. Se não, ela é destruidora. A pessoa começa-se a isolar cada vez mais, não consegue sair dessa solidão, não é? Exatamente. Basta só ver a quantidade de pessoas que recorrem à psiquiatria ou pessoas que entram em depressão
E muitas vezes porque não foram, não são acolhidas nas suas grandes questões. E que eu comece a ir por ali abaixo. Há pouco o padre referia de jovens que, apesar de terem todo o seu grupo de amigos nas redes sociais e tudo isso, acabam por não ter uma figura adulta com quem conversar, com quem partilhar. Acha que será um caminho os pais, no dia de hoje, buscar esse reencontrar dos filhos também com as redes sociais ou entrar um pouquinho no mundo deles? Ou não? É fazê-los esquecer um pouquinho as redes sociais e voltar a ter aquela conversa à volta da mesa no horário de jantar para dar essa liberdade ou essa oportunidade de haver essas conversas? Há um processo que tenho tentado acompanhar em termos mais teóricos, sem conseguir formalizar bem um conceito. Quando eu era mais novo, os jovens gostavam de fazer atividades mais radicais, menos radicais, grupos, encontros, palestras, encontros muito de partilha, temas. Hoje, eu pelo menos acompanho alguns grupos mais novos e um dos aspectos que eles querem é partilhar. Oração, partilha. Ou seja, a necessidade que eles têm de partilhar é muito grande. Ou seja, eles querem falar. E por isso é que hoje os grupos às vezes são tão intimistas. Porque são grupos onde as pessoas podem falar de si. Sim. O que é que um pai ou o que é que uma mãe poderá fazer? Cada família é uma família, mas o facto de estarem presentes, a relação pessoal, mesmo a internet, e eu sou uma das pessoas que uso muito a internet, acho que é um contributo muito importante, com todas as vantagens e desvantagens, mas não conseguiria imaginar a minha vida sem internet. É possível, sou escoteiro, sei Sim, que é, sim. mas o mundo de hoje é um mundo onde nós estamos naturalmente inseridos e não vejo que isso seja necessariamente negativo. Contudo, o viver exclusivamente no mundo virtual, obviamente, não nos ajudaria. E, por outro lado, esse mundo pode nos permitir dar mais valor a outras coisas. Portanto, aquilo que nós poderíamos dizer, mas hoje é impossível um pai dialogar com o filho. Não, se calhar hoje um filho até dá mais valor a um pai que fala com ele do que há um tempo, porque ele percebe que uma coisa é o mundo virtual e outra coisa é o mundo real. Um pai que vai com o filho dar uma volta de bicicleta, um pai que vai... a família que se desloca junto e tem um itinerário, um percurso, que vai ver um museu, que vai... Claro, é preciso haver uma educação nesse caminho, que vai junto à Eucaristia. Um dos aspectos, por exemplo, a mim me marca bastante é quando uma família vai completa a uma Eucaristia e ficam juntos, isto também é um momento de família. E os miúdos não ficam tristes por aquele momento. A cumplicidade de estarem juntos a ver o cinema em casa ou noutro lugar, o facto de poderem ter o carinho e o hábito de estarem juntos nunca foi substituível, nem nunca vai ser. E, portanto, o que acontece é que muitos pais, e eu percebo o cansaço, mas que preferem ter os miúdos à frente de uma televisão ou de uma PlayStation ou de outra coisa, caladinhos, sem fazer barulho, eu percebo isso, do que ter que andar a brincar com eles. Isso eu percebo. Agora, é isso que depois vai desligando. Havia uma ideia muito simples, que era, se um pai chega a casa e a primeira coisa que diz a um filho é: não tenho tempo para ti, porque tenho ainda um trabalho da empresa para acabar, porque tenho... Para o miúdo, a ideia que fica é: o meu pai não tem tempo para mim. Se um pai chega a casa e a primeira coisa que faz, mesmo tendo esse trabalho, porque às vezes nós temos falado do mundo real, há mesmo um trabalho, há exames para corrigir, há um artigo para escrever, há mesmo um trabalho. Então, chegar a casa e dizer: então, o que é que fizeste hoje? Brincar ali 5, 10 minutos. E depois desses 5, 10 minutos dizer: olha, agora o pai ou a mãe vai ter que corrigir exames, ou vai fazer o jantar, ou queres vir ajudar, ou vens ajudar. E ele percebe que ele é importante, mas que a vida não está toda centrada nele. Às vezes é esta diferença entre como é que nós começamos quando chegamos a casa. Se chegamos a casa e damos tempo, ou se chegamos a casa e não damos tempo. Esses pequenos pormenores fazem muita diferença. E fazem diferença. Em termos da psicologia das crianças. Uma ideia que eu uso também muito, uma família queixava-se que o filho não partilhava nada. Numa fase mais da adolescência, porque no início queremos é que ele esteja mais caladinhos. Mas que não partilhava nada. E o psiquiatra, julgo que foi o psiquiatra, disse: mas como é que é o jantar? O jantar, televisão. Então, olha, eu vou-lhe dar uma sugestão.
desligam a televisão no jantar e vocês, o casal, falam um com o outro sobre o vosso dia e ignorem o vosso filho. Mas ele é que não fala. Certo, não se preocupem com ele. Então, primeira semana, os pais chegavam a casa, desligavam a televisão e falavam um ao outro: hoje aconteceu-me isto no trabalho, e tio, o que é que te aconteceu? Até que, passado um tempo, ele disse: eu também gostava de falar do meu dia. Porque o problema, às vezes, é que eles também não encontram nos mais velhos modelos de partilha. Porquê é que eles vão partilhar se eles não, os mais velhos não também partilharam não com ele? partilham. O pai chega à casa e diz: olha, hoje aconteceu-me isto no trabalho. Não conta. Então, se não conta, ele também não sabe como é que isso se faz. Portanto, os modelos, continuamos a aprender uns com os outros. E quer se queira, quer não, por muita tecnologia que tenhamos, é muito importante o ambiente familiar, quando equilibrado, ninguém o substitui. E, aliás, tanto assim é que, quando é desequilibrado, ele traz traumas para toda a vida. Portanto, a importância, podemos inventar a família como a quisermos, mas os primeiros anos, os primeiros tempos, os modelos familiares são marcas para sempre. São marcas importantes. Padre, lembrando a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, acha que alguém que pense que tem pouco para oferecer, se não se isolar, afinal, tem muito para dar? Isso é das coisas que mais, para mim, é o maior desafio, o maior milagre e o maior desafio. Olhar para alguém e pensar o quanto esta pessoa tem para dar. Num dos trabalhos que tive, foi na pastoral universitária, encontrei muitos jovens que diziam: eu não tenho nada para oferecer, não tenho nada para dar. Diziam: mas vê se tens tanto para dar, tens tantas capacidades. Ou seja, a história das pessoas podia ser imensamente maior se eles confiassem neles, se as instituições confiassem neles e se nós nos habituássemos a confiar mais uns nos outros. Os jovens têm tantas ou mais qualidades que toda a gente, e têm, claro que vão cometer erros como nós cometemos na nossa fase ou cometemos no passado. Agora, eu, como fui desde mais novo, foi confiado sempre muita coisa, e eu fui habituado a ganhar confiança por essa confiança que me foi depositada. Gosto muito de ver os outros a ganhar também confiança. E, portanto, acho que há muita gente que pode ganhar confiança e que eles têm... Há imensas qualidades e, quando não há, temos que os ajudar a descobrir o que têm dentro. O problema é que nós habituámos-nos às tais expectativas. Só é possível ser... academicamente, tem que ser todos bons intelectualmente. Depois há muitos status quo, no sentido, há muita coisa pré-definida e depois eles não se sentem lidos naquele mundo. E por isso auto-excluem-se. Ou sentem-se auto-excluídos, ou a sociedade simplesmente não tem lugar para eles. Depois há um problema grave, isso sim. Felizmente que o nosso país tem melhorado em termos do emprego, mas continuamos a ter uma taxa elevada de desemprego nas faixas mais jovens. E o que é que isso significa? Sabemos há pouco tempo, pelas notícias, que até aumentou, não é? Relativamente ao ano passado. Temos dificuldade em assumir isso, mas esse é que é o nosso grande problema. Mais do que o desemprego, é o desemprego junto à camada mais jovem. E os que trabalham, ou melhor, viver sem trabalho, imagine-se aos 28 anos não ter trabalho, é uma desilusão, é uma falta de confiança em si, é o não poder fazer nada na vida, é estar dependente da família, dos pais. E isto é uma marca muito forte. Isto é uma marca que altera psicologicamente e afetivamente. Quem sou eu se não tenho recursos? Então, este é o drama, é um dos dramas práticos da sociedade, que é a falta de trabalho para os mais novos e depois depois ganham muito mal, comparativamente com pessoas que já estão no fim de carreira e que ganham, talvez, em alguns casos, exageradamente bem para as necessidades que têm, e que, quando começaram, ou que eles começam agora, recebem exageradamente pouco para as necessidades que têm. Sim. Então, isto tira paz interior. Desmotiva também. Desmotiva. As pessoas não podem... Mesmo a crise que às vezes dizemos do casamento. Não tem dinheiro para comprar uma casa. E as expectativas hoje são muito mais elevadas do que no passado. Não tem dinheiro para uma autonomia. Não tem dinheiro... De certa altura... Às vezes também não ter, há pouco o padre até referia de haver esse momento a dois e deixar os filhos com os avós. Às vezes também não há essa liberdade económica para dizer: olha, vamos sair os dois e vamos a um cinema ou vamos jantar. Às vezes não dá não para dá, isso. Por isso simplesmente não dá. Ou porque uma babysitter é cara, ou porque não temos os recursos, ou porque tudo hoje tem um custo muito elevado. Porque depois é a creche, depois é as fraldas, depois é
infantário, depois é não sei quantos. Portanto, a falta de apoio à família é muito grande. E, portanto, o Papa dizia, ele falava em três, sobretudo eu percebi, três razões num dos pontos que era no número 43 da Amoris Laetitia, desta exortação pós-sinodal. Ele falava, sobretudo, três aspectos da solidão. Um era, sobretudo, a fragilidade das relações, ou seja, as relações que são muito frágeis, muitas vezes, acabam por nos deixar a sós. Depois, outro aspecto era a questão da ausência de Deus na vida das pessoas, isto é, as pessoas deixarem de contar com esta presença. E um terceiro aspecto tem a ver exatamente com as condições socioeconómicas. Se as condições socioeconómicas são muito frágeis, são muito baixas, se os empregos são muito instáveis, as pessoas ficam presas aí. Sim. E, portanto, vive tudo com outra angústia. E não se pode ser livre quando se está preso. Preso nestas ausências. Sim. E esse é um drama muito grande. Padre, se na sociedade ou nas famílias as decisões que se tomam, quaisquer que sejam, se elas tivessem como fundamento esse projeto pelo qual fomos criados, ou seja, para amar e sermos felizes, haveria menos solidão? Sim, claro que sim, mas isso é uma resposta fácil, é um cenário muito fácil. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso significa logo que o nosso Deus é trindade, ou seja, a dimensão comunitária está-nos dentro do coração, e isso é uma coisa que às vezes esquecemos. Somos verdadeiramente Deus e verdadeiramente homens no sentido de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, e portanto trazemos dentro de nós essa humanidade e essa eternidade. Claro que não plenamente, é entendido, somos criaturas, mas a questão é que essa consciência, essa vivência depois esbarra com a realidade muito concreta. Há um aspecto sempre que me marcou. Jesus viveu alguma solidão. E é importante, solidão dolorosa, não a solidão de ter-se retirado para rezar, que essa viveu com certeza e que o ajudou muito. Mas quando ele na cruz, citando o Salmo 22, diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele está mesmo a sentir-se só, não está a sentir-se acompanhado, está a sentir-se só. No momento difícil da vida dele, os discípulos não estavam, quase nenhum estaria São João, segundo a Escritura. Da família estava a sua mãe, estavam algumas pessoas, mas ele que tinha tido tanta gente em tantos outros momentos com ele sentiu-se só. A questão é que quando a nossa solidão ela é partilhada, é uma solidão diferente. Eu posso me sentir só, mas se eu tiver alguém a quem gritar a minha solidão, eu estou menos só. E Jesus, quando faz este grito, está numa oração, está a rezar ao Pai. E o importante é que depois, quando nós estamos capazes de perceber que Deus connosco dá sentido maior, então nós, se calhar, terminamos o nosso Evangelho da nossa vida, a nossa vida, a dizer como ele, em Lucas, depois dizia: meu Deus, porque me abandonaste? Foi a primeira referência. Mas depois, que é em Mateus. Mas em Lucas, depois ele diz: nas vossas mãos entrego o meu espírito. E eu acho que às vezes nós precisamos de gritar, ter alguém com quem gritar a nossa solidão. E se isso é no contexto daqueles que mais amamos, claro que sim, ou seja, aqueles que mais amamos são a maior segurança de que não estaremos sós. Mas volto a dizer também que é assim, também às vezes não somos ajudados a amar os que mais amamos, os que mais nos são próximos. Porquê? Porque voltamos à fragilidade das relações, a rotina, o dia-a-dia, o cansaço. Portanto, o marido, a esposa, os filhos ou os pais, às vezes são tão próximos e são aqueles que acabamos por agredir mais. E, portanto, esse amor precisa muito de diálogo, de perdão, de recomeço, de humor. Para mim, a dimensão de rirmos de nós mesmos e sermos capazes de superar grandes questões com uma piada, com um desvalorizar, é muito importante. Não darmos tanto valor aos sofrimentos, às vezes, que a vida traz, mas também sabermos sorrir perante as situações. Padre, obrigada pela sua partilha. Com certeza havia muito mais para partilharmos sobre este tema da solidão e dos grandes desafios que a família, o relacionamento familiar, também nos leva tantas vezes a sentirmos, às vezes, com tanta gente à nossa volta, mas na solidão.
Mas, infelizmente, o tempo acabou. Vamos ter que terminar por hoje. Agradeço a sua companhia aqui neste Nós e Família de hoje e espero que cá volte. Obrigado. E assim, nosso telespectador, espero que tenha gostado desta partilha que aqui tivemos hoje sobre a solidão e que possa também levar no seu coração esta certeza de que fomos criados para amar e sermos felizes. É claro que lutas, batalhas teremos sempre na nossa vida, mas vamos fazer um pouquinho também como o Anjos TV nos diz, vamos abrir essa janela de esperança e ter esse olhar de alegria perante as dificuldades do mundo. Por isso, vamos lutar contra a solidão. Minha parte me despeço, até ao próximo Nós e Família de hoje, mas continuo aqui com toda a nossa programação de hoje, aqui na nossa Ângelos TV.